Também hoje, às 6h30, tem Vasco e Mirassol, primeiro jogo do Daniel Fuzato como titular. O goleiro tem 28 anos e só 8 jogos de primeira divisão na carreira. Tá aí uma pergunta difícil até pro vascaíno com boa memória. Você lembra a última vez que o Léo Jardim desfalcou o time no Brasileirão? Não. Claro que não. 2022? 2022 ele não estava no Vasco. Léo Jardim chegou ao clube no início de 2023. Da primeira rodada daquela edição do campeonato para cá, ele participou de todos os jogos. Foram 91 partidas nesse período. Até que no último domingo ele foi expulso contra o Internacional. Daniel Fuzato entrou nos minutos finais e o time sofreu gol de empate em Porto Alegre. O goleiro contratado no início da temporada jogou apenas 3 partidas pelo Vasco até aqui. Logo mais, ele deve ter a primeira oportunidade como titular no Brasileirão. Revelado pelo Palmeiras, Daniel Fuzato passou por clubes da Itália, de Portugal e da Espanha ao longo de 6 temporadas na Europa. Chegou ao Vasco em janeiro e tem 28 anos. Contra o Mirassol, a equipe deve ter Fuzato no gol e a defesa com Pumita, João Vitor, Maurício Lemos ou Lucas Freitas, Lucas Piton. No meio, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho ou David. E no ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verrete. Depois de tanto tempo com o Léo Jardim no gol, o torcedor do Vasco ainda vai se acostumando com a novidade na posição. Qualquer coisinha, a pessoa já vai cair em cima do Fuzato, mas a gente confia que vai dar tudo certo. Fuzato! Mais um jogo que vem por aí nesta rodada do Campeonato Brasileiro, o Mirassol mirando o G4. Do outro lado, o Vasco, que quer fugir do Z4. Vamos lá, quem fala sobre essa partida é o repórter Rafael Valente. Fala, fã de esporte, duelo inédito neste sábado. Mirassol e Vasco se enfrentam na cidade de Mirassol pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de São Januário vem em crise com fortes cobranças da torcida ao elenco e também à diretoria. Recentemente eliminado na Copa Sul-Americana, o Vasco não vence as 6 partidas e está próximo da zona de rebaixamento no Brasileirão com apenas 15 pontos. Para o duelo, o técnico Fernando Diniz tem como desfalque o goleiro Léo Jardim, expulso de forma polêmica na rodada passada contra o Internacional. Ele será substituído por Daniel Fuzato. Quem também está fora por suspensão é o lateral direito Paulo Henrique. Na vaga dele deve jogar Rodrigues. Contrastando com o momento do Vasco e em boa fase, o Mirassol está invicto a 8 jogos. Tem 25 pontos e mira o G4 do Brasileirão. Uma campanha histórica no ano de estreia na competição. O lateral esquerdo Reinaldo está fora do confronto, suspenso. Mas voltam ao time o zagueiro João Vitor e o meia Danielzinho, ambos titulares. A partida entre Mirassol e Vasco acontece neste sábado às 6h30 da tarde, em Mirassol. Em busca de voltar a vencer na temporada, o Vasco tem uma parada dura pela frente. O Cruz Maltino vai até o estádio Campos Maia, em Mirassol, enfrentar o time da casa. Com 15 pontos conquistados em 15 jogos disputados no Brasileirão, o Gigante da Colina não vence há 6 partidas, desde o fim da Copa do Mundo de Clubes. Para tentar alterar esse panorama, o técnico Fernando Diniz terá que fazer mudanças no time titular. Léo Jardim, expulso na última rodada, dá lugar a Daniel Fuzato no gol. Na lateral direita, Pumita Rodrigues deve ganhar uma oportunidade, já que Paulo Henrique está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o meia Felipe Coutinho voltou a atuar no meio de semana e pode começar o duelo de amanhã. Eu acho que na condição que a gente está no Campeonato Brasileiro, a gente tem que priorizar agora o jogo do Mirassol. Não tem que dar o Mirassol priorizar o CSA. A gente não tem a mínima chance de colocar prioridade nessa etapa que a gente está. Tem que fazer o nosso melhor, os melhores jogadores hoje, os melhores jogadores no sábado e depois os melhores na quinta-feira, e assim a gente tem que seguir. Olha, se lá na frente a gente conseguir pontuar bem no Brasileiro, quando estiver perto de uma fase decisiva e a gente achar que seja importante a gente poupar alguém para um jogo decisivo, pode ser que aconteça, mas nesse momento não dá para priorizar. Bom, o jornalista Pipe Sierra, que é europeu, enfim, traz notícias da Europa, ele trouxe detalhes sobre a proposta do Vasco pelo atacante Carlos Gomes, o colombiano.
o Vasco ofereceu ao Rennes da França, que é o time que detém os direitos do Carlos Gomes, um valor pelo empréstimo mais 7,5 milhões de euros pela obrigação da compra do atacante colombiano. 22 anos de idade, tem o Carlos Gomes. A obrigação de compra seria no meio do ano que vem, como eu já tinha falado. Esse valor inicial pelo empréstimo do Carlos Gomes, eu também já tinha trazido o número, é de €500 mil. A proposta inicial era esse €500 mil, junto com 3,5 milhões de euros no meio do ano que vem. Teve uma concorrência, o Raio Vallecano chegou a oferecer um valor também, e o Vasco subiu a proposta para 7,5 milhões de euros. Quase 50 milhões de reais na cotação de hoje, né? Vamos aguardar se o Vasco então vai fechar de fato a negociação para esse atacante. Está disposto a trazer o atacante Carlos Gomes, o colombiano. Ao mesmo tempo, Cauã Barros, volante, também está voltando de empréstimo junto ao América Mineiro. E o Vasco também na busca por zagueiros, mas ainda sem um nome no alvo, digamos assim, de uma negociação. O Vasco está com dificuldade de conseguir abrir negociação, buscar um nome e abrir negociação por um zagueiro ou então por algum lateral, né? Seja dos dois lados. Vamos acompanhar também o andamento dessa janela do Vasco e também monitorando a situação do Ryan, se vai ter alguma proposta para ele sair. Falei mais cedo, ontem o PSG chegou a fazer uma consulta, mas não fez proposta. O Ryan, que vai jogar a Copa do Mundo Sub-20 entre setembro e outubro, né? Vai ficar um mês afastado aí do Vasco, caso ele seja convocado. Até aqui vem fazendo parte do ciclo da seleção do Ramon Menezes. Então, essas as informações do Vasco. A principal delas é o andamento da negociação pelo atacante colombiano Carlos Gomes. O Vasco disposto a investir 50 milhões de reais por esse jogador, Cantarelli. Beleza, esse Breno Monsef com as informações do Vasco da Gama, mano. Teatro Carlos Gomes. É isso. Carlos Gomes. Vindo aí. Vai, Vitor Costa, me dá informações do Carlos Gomes. Jovem jogador, né? 22 anos. Intrépido. Colombiano. Alto. É o pontinha, né? Acho que precisa desse pontinha. Gols, quero gols, números. Números. Pontinha inteligente Real, ou pontinha burro? Real Salt Lake, da... Major League. Lembra que é da Major League Soccer mesmo? Que poderia ser da outra divisão, né? Da Salt Lake City. A camisa maneirinha. 2024, 25 jogos, 13 gols e 8 assistências. Bons números. 8 assistênciais, no plural. Bons números. No Milionários, 49 jogos, 12 gols, 5 assistências. Pra um pontinho, você acha pouco? Bom, né? Acho bom. É um ele jogou pontinho, Libertadores, pegou o Fluminense. Hans, ele joga como Andrés Gomes. É colombiano, tem 4 convocações aí pra seleção. Aonde que ele tá? No Hans? Tá no Hans da Ligue 1. Ligue 1. Deixa eu ver qual foi a última convocação dele aqui pra seleção. Tem 2 jogos e 0 assistências e 0 gols pela seleção. Jogou em 24, ó. Convocado pra data FIFA de 2024. Quero falar agora sobre um zagueiro oferecido ao Vasco, informação exclusiva. Alexis Pérez, zagueiro de 31 anos de idade, colombiano, foi sugerido nos últimos dias ao Vasco, que ficou de analisar as possibilidades para ver se o contrato ou não. Jogador que chegaria de graça depois de 2 temporadas no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada passada, 41 jogos, 2 gols e 4 assistências. Fui dar uma estudada a respeito do perfil desse atleta e me pareceu bem interessante. Passagens por Espanha, México, Argentina, Turquia, além dos Emirados Árabes. Chegou a receber recentemente ofertas do Los Angeles FC e de um outro time da Major League Soccer, mas o zagueiro colombiano dá preferência ao futebol brasileiro. Alexis Pérez, que também foi oferecido ao Internacional, Vasco e Inter devem trazer sua resposta nos próximos dias. O Vasco procura um zagueiro já há algum tempo. Alguns nomes foram especulados, como por exemplo Nino e Tolói, Cruz Maltino no mercado em busca de um defensor. Se é Vasco, tá na colina.